Kurt Brenner para. A mão direita segura o mapa, mas os olhos não olham para ele. Olham para a estrada ao norte, aberta, silenciosa, quase uma promessa. 18.000 homens armados estão às suas costas. A rota de fuga existe. O passo de Brenner ainda não foi cortado. Qualquer general do mundo tomaria aquela saída sem pensar duas vezes. Ele dobra o mapa. A 40 metros dali, soldados brasileiros escavam trincheiras com as mãos. Jovens do Nordeste, do interior de Minas, de vilas que nem aparecem nas cartas europeias. Mal sabem pronunciar o nome da cidade onde estão parados, mas seguram a linha com uma firmeza que nenhum relatório alemão soube explicar direito. Brenner não foge. E quando seus oficiais perguntam o porquê, ele não responde, apenas dobra o mapa, coloca no bolso do casaco e olha para o vale. A resposta vai vir 3 dias depois, num momento que ninguém esperava, numa frase sussurrada em voz baixa que quem estava perto nunca mais esqueceu. Fica até o final para descobrir qual foi. Se inscreve no canal e comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo, porque essa história merece ser ouvida em todo canto do mundo. A manhã de 26 de abril de 1945 começa com lama. Não a lama dramática dos filmes de guerra, a lama fria, pesada, que entra na bota e fica lá, que gruda na culatra do rifle e transforma cada passo numa negociação com o chão. O tenente Hélio Drummond avança pela estrada de Coléquio com 42 homens. O céu está baixo. A névoa cobre os morros ao redor como um pano esquecido sobre uma mesa. Em algum lugar à frente, há 18.000 alemães. Ninguém no alto comando esperava que os brasileiros chegassem tão longe tão rápido. Os relatórios americanos davam a FEB como força de apoio, útil para segurar flancos, cobrir retiradas, nada mais. Mas os pracinhas avançaram pelo Vale do Pó com uma velocidade que confundiu até os próprios aliados. Drummond recebe o mapa atualizado de mão em mão, dobrado 4 vezes, com marcações a lápis que quase somem na umidade. O círculo em torno de Coléquio está se fechando. Do outro lado da névoa, Kurt Brenner olha pelos binóculos e não acredita no que vê. Ele esperava blindados. Esperava artilharia pesada, apoio aéreo, a máquina americana em marcha. O que ele vê são homens a pé, com equipamento surrado, avançando como se soubessem exatamente para onde estão indo. Brenner baixa os binóculos, vira para o seu sargento e diz uma coisa que o sargento não sabe como responder. Eles não sabem que somos nós? O primeiro contato acontece às 8h17. Uma patrulha alemã de reconhecimento desce por uma trilha secundária e encontra 3 pracinhas do Ceará, acendendo fogo para esquentar água. Nenhum dos dois lados abre fogo imediatamente. Há um segundo de silêncio absoluto. O tipo de silêncio que só existe quando homens cansados se olham e reconhecem, no rosto um do outro, a mesma exaustão. O cabo alemão mais jovem, não mais de 19 anos, levanta as mãos devagar. Os pracinhas baixam os rifles. Ninguém dá uma ordem. As coisas simplesmente acontecem assim. Drummond chega ao local 3 minutos depois e encontra os 6 homens sentados ao redor do mesmo fogo. Os alemães com as mãos no colo, os brasileiros com o rifle no ombro. Um dos pracinhas partiu o pão de milho que trouxe na mochila e empurrou um pedaço para o cabo inimigo. O cabo comeu sem pensar. Drummond observa a cena por um momento, não diz nada e segue em frente. Mas aquele gesto vai se espalhar pelo acampamento alemão antes do anoitecer, de boca em boca, distorcido, aumentado, transformado, como todas as histórias que as pessoas precisam acreditar. Às 11h, a artilharia alemã tenta uma resposta. 4 obuses caem na posição avançada dos pracinhas, abrindo crateras no campo lamacento a menos de 30 metros da linha de frente. Drummond joga o corpo no chão, prende a respiração, espera. O 5º obus não vem. Do morro ao norte, uma voz em alemão grita uma ordem e os canhões param. Brenner cancelou o bombardeio. Mais tarde, nenhum documento vai explicar por quê. Mas os homens que estavam com Brenner naquele momento contam que ele olhou para o mapa uma vez, fechou os olhos por 3 segundos e mandou parar. À tarde, reforços brasileiros chegam pelo flanco leste. São 180 homens do 1º Regimento de Infantaria, com 2 metralhadoras leves
e uma peça antitanque que atolou 2 vezes na estrada e chegou com uma roda torta. O cerco não é perfeito. Há buracos, há pontos cegos, há trechos onde um pelotão determinado poderia romper sem muita dificuldade. Brenner sabe disso. Seus oficiais sabem disso. A rota pelo norte continua aberta, e ainda assim ninguém se move. O sol começa a cair por volta das 18 horas. No acampamento alemão, os soldados acendem pequenas fogueiras e falam pouco. Muitos deles estão na guerra há 4 anos. Estiveram na França, na Rússia, nos Balcãs. Sabem reconhecer quando uma guerra acabou, não pelo comunicado oficial, mas por algo mais difícil de nomear. Uma mudança no ar, no jeito que os homens andam, no silêncio que vem depois do último tiro. Um veterano da Frente Leste, sentado sozinho com o casaco aberto apesar do frio, olha para as fogueiras brasileiras no vale abaixo e fala para ninguém em particular. Esses caras viajaram o oceano inteiro para chegar até aqui. Pausa. Para quê exatamente? No lado brasileiro, Drummond escreve no seu caderno de campo com letra pequena e irregular. Ele não registra estratégia nem posicionamento. Registra nomes. O nome do cabo alemão que comeu o pão de milho. O nome do pracinha que ofereceu. O nome do vilarejo italiano ao fundo, cujas luzes começam a aparecer na escuridão como se a guerra não estivesse acontecendo a menos de 2 quilômetros dali. Ele não sabe ainda que aquelas anotações vão sobreviver à guerra, viajar de volta ao Brasil numa mochila encharcada e ser lidas décadas depois por pessoas que ainda precisam entender o que aconteceu naquele vale. A noite fecha. Às 22 horas, uma ordem chega ao bunker de Brenner, assinada pelo Comando Superior, carimbada, clara. Romper o cerco. Mover as tropas para norte antes do amanhecer. Aproveitar a janela que ainda existe. Brenner lê o papel 2 vezes, dobra com cuidado e coloca no bolso do casaco. Chama o seu oficial de operações e manda preparar o mapa para uma reunião. Os homens chegam esperando a ordem de marcha. Brenner aponta para o centro do mapa, para Coléquio, para o círculo que os brasileiros estão desenhando ao redor deles, e faz uma pergunta que ninguém esperava. Quantos civis ainda estão nessa cidade? O oficial de operações consulta as anotações. Mais de 4.000. Brenner assente devagar. Ninguém fala por um momento. Lá fora, o vento move as árvores e faz barulho suficiente para mascarar qualquer coisa. O oficial mais jovem na sala troca um olhar com o sargento ao lado. Nenhum dos dois entende ainda o que aquela pergunta significa, mas vão entender em menos de 12 horas. Às 2 da manhã, Drummond acorda com um barulho. Não de tiros, de passos. Alguém caminhando devagar, sem pressa, pela terra sem mata entre as 2 linhas. Ele pega o rifle, chama o sentinela e os dois ficam imóveis na escuridão. A figura para a uns 20 metros. Levanta as 2 mãos. Drummond espera. A figura diz algo em alemão que Drummond não entende, mas o tom é inconfundível. Não é ameaça, não é armadilha. É um homem que tomou uma decisão e veio comunicar pessoalmente. É um mensageiro de Brenner. Traz um papel dobrado com 2 frases escritas à mão. Drummond não lê alemão, mas o pracinha do sul está do lado e traduz em voz baixa enquanto a lanterna treme na mão. Drummond ouve, redobra o papel e fica em silêncio por um longo tempo. O mensageiro alemão continua de pé com as mãos levantadas, esperando uma resposta. Drummond levanta um dedo. 1. O mensageiro entende. Abaixa as mãos, vira e desaparece na escuridão. O que estava escrito naquele papel ainda não explica por que Brenner recusou a fuga, mas sugere que a resposta é algo que nenhum manual militar jamais ensinou. O amanhecer de 27 de abril chega com neblina fechada e um frio que não avisa. Brenner está de pé há 3 horas, o casaco ainda abotoado do dia anterior, o papel do mensageiro dobrado no bolso do peito. A reunião de madrugada terminou sem conclusão. Os oficiais discutiram, levantaram a voz, apontaram para o mapa com dedos que tremiam mais de cansaço do que de convicção. A rota norte continuava ali, aberta, esperando. Mas Brenner não deu a ordem. Mandou todo mundo dormir e ficou sozinho com o mapa na mesa, a lamparina baixa e o silêncio do vale lá fora.
Às 5h40, o major Ernst Vogel bate na porta do bunker sem esperar resposta. Vogel é o tipo de oficial que a guerra fabrica em série, eficiente, frio, sem paciência para a hesitação. Ele joga um relatório na mesa na frente de Brenner. Reconhecimento aéreo de madrugada. A rota pelo norte ainda está livre. Uma janela de 4 horas, talvez 5, antes que os americanos fechem o flanco. Vogel não pergunta, afirma. Se saímos agora, saímos todos. Brenner olha para o relatório, olha para Vogel e faz a mesma pergunta da noite anterior, com a mesma calma que deixa Vogel sem resposta. E os 4.000 civis em Coléquio, Ernst? Para onde eles vão quando abrirmos caminho no meio da cidade? Vogel não responde, porque a resposta é óbvia e nenhum dos dois quer dizê-la em voz alta. Uma retirada forçada por dentro de Coléquio, com 18.000 homens em movimento de combate, significaria destruir cada rua, cada casa, cada ponto de resistência que os pracinhas pudessem usar como cobertura. Significaria civis no meio do fogo cruzado, crianças em porões, enquanto os obuses abrem as paredes acima delas. Brenner conhece esse filme. Assistiu na Rússia, assistiu na França, e sabe exatamente como termina. Vogel pega o relatório de volta, dobra devagar e sai sem falar mais nada. A porta fecha com um clique seco. Às 7 horas, o ataque alemão começa, mas não pelo norte. Brenner autoriza uma saída pelo flanco leste, um corredor estreito entre 2 morros, onde o cerco brasileiro ainda tem uma costura mal fechada. 340 homens avançam em formação compacta, com apoio de 2 blindados leves e uma bateria de morteiros. É uma sonda. Brenner quer saber se os pracinhas vão ceder, se a linha vai abrir, se há ali uma fraqueza que justifique mudar de ideia. Os 340 homens voltam com 92 feridos e os 2 blindados destruídos. O corredor não existia. Os brasileiros haviam fechado aquela costura durante a noite em silêncio, sem que nenhum reconhecimento alemão percebesse. Drummond estava naquele flanco. Quando os blindados alemães aparecem pela curva da estrada, ele tem exatos 4 segundos para reagir. Grita uma ordem, os homens se jogam nas valas laterais e a peça antitanque com a roda torta, que ninguém acreditava que funcionaria, dispara o primeiro projétil e acerta o blindado da frente no compartimento do motor. O veículo para. O segundo blindado recua. Em menos de 8 minutos, o ataque alemão dissolve. Drummond fica de pé no meio da estrada com fumaça ao redor, confere os próprios homens. Nenhum morto, 4 feridos leves, e escreve no caderno de campo apenas o horário. 7 horas e 23 minutos. Às vezes, a guerra cabe numa linha só. A notícia do fracasso chega ao bunker de Brenner antes dos próprios sobreviventes. Ele não demonstra raiva, não quebra nada, não levanta a voz. Senta na cadeira, abre o mapa pela última vez e passa o dedo pelo círculo que os brasileiros desenharam ao redor de Coléquio. O círculo está completo agora. Não há mais costuras, não há mais buracos. 18.000 homens, 240 veículos, artilharia suficiente para destruir cada colina no horizonte. E em algum lugar nesse círculo, um tenente brasileiro com um caderno de campo e uma peça antitanque com a roda torta segurou a última saída. Brenner fecha o mapa com as 2 mãos, como quem fecha um livro que já leu até o fim. É nesse momento que o sargento Werner entra com um prisioneiro. Um pracinha capturado durante o ataque do flanco. Jovem, 19 anos no máximo, uniforme enlameado, um corte no rosto que ainda sangra devagar. O pracinha está de pé na entrada do bunker com os pulsos amarrados na frente, olhando direto para Brenner sem desviar. Não há medo nos olhos dele. Há curiosidade, talvez. O tipo de olhar de quem nunca viu o inimigo de perto e está tentando entender o que esperava encontrar. Brenner manda o sargento desamarrar os pulsos. O sargento hesita. Brenner repete a ordem com o mesmo tom, sem erguer a voz. O pracinha esfrega os pulsos, olha para as próprias mãos, depois para Brenner. Brenner aponta para uma cadeira. O pracinha senta. Brenner tira do bolso uma cantil, coloca na mesa e empurra na direção do prisioneiro sem dizer nada. O pracinha olha para a cantil, olha para Brenner e bebe. O sargento Werner observa a cena do canto da sala
com uma expressão que não sabe se é confusão ou reconhecimento. Nenhuma palavra é trocada. Mas quando o pracinha sai dali 2 horas depois, o sargento Werner o acompanhou até a beira do campo aberto e apontou para as luzes brasileiras no vale. O pracinha saiu com um curativo no rosto e a cantil no bolso, carregando mais do que água. Carregava uma história, e histórias em tempo de guerra viajam mais rápido do que qualquer mensageiro. Antes do anoitecer, a história do pracinha com a cantil já chegou ao acampamento brasileiro de 3 formas diferentes, cada versão um pouco maior que a anterior. Drummond ouve a terceira versão, aquela em que Brenner pessoalmente costurou o corte do pracinha, e não corrige ninguém. Sabe que as histórias que os homens precisam acreditar têm uma função própria. Elas mudam o jeito que as pessoas se comportam antes mesmo de qualquer ordem oficial. Ele anota no caderno: o inimigo tem nome. E abaixo, depois de um espaço, ele sabe que temos também. A noite de 27 de abril é a mais silenciosa desde que a FEB entrou no vale. Nenhum tiro, nenhuma artilharia, nenhum movimento de patrulha. Os 2 lados ficam nas suas posições, como se tivessem chegado a um acordo que ninguém verbalizou. Brenner caminha pelo perímetro do acampamento alemão às 11 da noite, sozinho, sem escolta. Para em cada grupo de soldados, olha os rostos, não fala muito. Um deles, o veterano da Frente Leste, que na noite anterior perguntou para ninguém por que os brasileiros tinham vindo até ali. Está acordado, sentado contra uma árvore, com os olhos fixos nas fogueiras do vale. Brenner para do lado dele por um momento. O veterano fala sem olhar. Eles nos tratam como homens, major. Brenner não responde, mas não continua caminhando por um bom tempo. À meia-noite, Brenner entra no bunker, senta à mesa vazia e escreve 2 cartas. A primeira para o comando superior, curta, direta, sem pedido de desculpas. A segunda para alguém cujo nome nenhum documento posterior vai confirmar. Dobra as 2, sela com cera, escreve os destinatários com letra firme. Chama o ordenança e manda entregar a primeira imediatamente. A segunda fica no bolso do casaco, junto com o papel do mensageiro da noite anterior. Então Brenner apaga a lamparina, deita no catre com o casaco ainda vestido e fecha os olhos. Amanhã vai ser um dia longo. Ele já sabe o que vai acontecer. Só não sabe ainda como vai se sentir quando chegar a hora de entregar a pistola. E para quem? 28 de abril de 1945. O sol sobe devagar sobre o Vale do Pó, como se também estivesse com preguiça de ver o que vai acontecer. Brenner acorda antes do clarear, com o casaco ainda vestido e a segunda carta ainda no bolso. Lava o rosto com água fria de um balde, olha para o próprio reflexo na superfície turva por um segundo e vai até a entrada do bunker. Lá fora, os soldados alemães já estão de pé, não porque alguém mandou, mas porque ninguém conseguiu dormir. Há algo no ar que todos sentem, mas ninguém nomeia. O tipo de manhã que só existe uma vez na vida de um homem. Drummond recebe a mensagem às 6h15. Um oficial alemão de patente média atravessa a linha com uma bandeira branca improvisada. Um lençol amarrado num cabo de fuzil, torto, meio rasgado na ponta. Drummond olha para o lençol, olha para o oficial e chama o pracinha que fala alemão. A mensagem é simples e direta. O Major Brenner solicita uma reunião. Sem condições, sem negociação prévia, apenas uma reunião. Drummond fecha o caderno de campo, enfia no bolso do casaco e responde com 3 palavras. Diz que sim. A reunião acontece num celeiro a 200 metros da linha brasileira, escolhido por Brenner, que mandou verificar se estava vazio de civis antes de qualquer coisa. Drummond chega com 2 homens. Brenner chega sozinho. Seus oficiais tentaram convencê-lo a levar escolta. Ele recusou. Disse que quem pede reunião sem condições não precisa de proteção. Os 2 se olham pela primeira vez, sem rifle apontado entre eles, sem névoa, sem distância. Brenner é mais velho do que Drummond esperava. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos fundos, as mãos de quem passou anos segurando mapas e ordens que custaram vidas. Drummond
é mais jovem do que Brenner imaginava. Nariz quebrado de alguma batalha anterior, uniforme com uma costura improvisada no ombro, os pés ainda enlameados da noite anterior. Nenhum dos dois fala por um momento. Então Brenner puxa a cadeira e senta. Drummond faz o mesmo. A conversa dura 42 minutos. Nenhuma ata oficial foi produzida. O pracinha tradutor que ficou na porta ouviu fragmentos. Brenner perguntou sobre os civis de Coléquio, Drummond garantiu proteção total, Brenner pediu que seus feridos fossem tratados junto com os brasileiros, Drummond concordou sem hesitar. Houve um momento por volta do 20º minuto em que os dois ficaram em silêncio por quase 3 minutos inteiros. O tradutor não soube dizer o que aconteceu nesse silêncio, mas quando a conversa voltou, o tom tinha mudado. Menos oficial, mais humano. Como dois homens que perceberam que poderiam ter se conhecido em outras circunstâncias e não teriam se desgostado. Às 8h50, Brenner sai do celeiro e caminha de volta ao acampamento alemão. Reúne os oficiais em volta do mapa pela última vez. Não há discurso longo. Brenner não era homem de discursos. Diz apenas que a guerra acabou para eles naquele vale, que cada homem vai depor as armas em ordem, que qualquer ato de violência contra civis ou prisioneiros será respondido por ele pessoalmente e que o único dever que ainda tem é o de voltar para casa inteiros. O Major Vogel, que passou 2 dias insistindo na fuga pelo norte, fica em silêncio, com os braços cruzados. No final, quando todos saem, ele para na porta e diz para Brenner sem virar: "Você estava certo." Não espera a resposta. Sai. A rendição formal começa às 10h da manhã. Filas de soldados alemães avançam pela estrada de terra em direção à linha brasileira. Filas compridas, silenciosas, que dobram a curva do morro e continuam aparecendo como se não tivessem fim. Os pracinhas observam das margens sem gritar, sem provocar, sem levantar rifle. Um soldado alemão de uns 50 anos passa pela linha com a mochila nas costas e os olhos vermelhos, e um pracinha da Bahia estende a mão com um pedaço de rapadura. O alemão para, olha para a mão, olha para o rosto do brasileiro e pega. Come devagar, ainda andando, não fala nada, não precisa. Drummond fica de pé no centro da estrada durante horas, observando as filas passarem. Anota no caderno de campo os números à medida que chegam: 200, 500, 1000, 3000. A peça antitanque com a roda torta está estacionada atrás dele como um monumento acidental. Ao meio-dia, um dos pracinhas mais jovens chega correndo com um sorriso enorme e grita o número atualizado. Drummond ouve, olha para a fila que ainda não tem fim à vista e escreve o número no caderno com letra maior do que de costume. Mais de 15.000 homens já passaram pela linha, e ainda chegam mais. Brenner é o último a cruzar. Vem a pé, sem escolta, com o casaco abotoado e o boné reto. Para na frente de Drummond. Os dois se olham com o mesmo silêncio do celeiro, mas dessa vez ao ar livre, com o sol fraco de abril e o barulho distante de 15.000 homens sendo contabilizados ao fundo. Brenner tira a pistola do coldre com a mão direita, devagar, pela coronha, para que não haja dúvida sobre a intenção, e estende para Drummond. Drummond pega, segura a arma por um momento, olha para ela e olha de volta para Brenner. É nesse momento que Brenner fala. 4 palavras em alemão, em voz baixa, quase para si mesmo. O pracinha tradutor está a 3 metros e ouve com clareza. Drummond pede a tradução com os olhos. O tradutor demora 1 segundo, não por dificuldade com o idioma, mas porque está tentando entender se o que ouviu é o que acha que ouviu. Então traduz. Ihr habt es verdient. Vocês o mereceram. Drummond fica imóvel por um momento. Coloca a pistola no bolso do casaco, no mesmo bolso onde está o caderno de campo. Então Brenner hesita um segundo, tira do bolso do casaco um envelope dobrado e coloca na mão de Drummond sem dizer nada. Drummond olha para o envelope, não abre, guarda no mesmo bolso da pistola e estende a mão direita para Brenner. Brenner olha para a mão por um segundo. Aperta. As consequências daquele aperto de mão se espalham de formas que nenhum dos dois poderia prever.
Os pracinhas voltam ao Brasil meses depois em navios lotados, com medalhas que a maioria nunca exibiu e histórias que a maioria nunca contou, não por vergonha, mas porque certas coisas perdem algo quando viram palavras. Drummond volta para o interior do Ceará, retoma uma vida que a guerra interrompeu e guarda o caderno de campo numa caixa de madeira debaixo da cama. A pistola de Brenner vai junto. O envelope também. Décadas depois, seu filho abre a caixa e encontra as anotações, os nomes, os horários, o número escrito com letra grande e, numa página separada, as 4 palavras em alemão com a tradução embaixo, circuladas a lápis 2 vezes. Na Itália, a cidade de Collecchio ergueu um monumento aos pracinhas brasileiros que chegaram sem ser esperados e partiram sem destruir nada. Em Fornovo de Taro, moradores ainda contam para turistas a história do cerco que terminou sem que a cidade pegasse fogo, algo que naquele abril de 1945 ninguém dava como certo. Os documentos alemães capturados registram a rendição com uma linguagem burocrática que não deixa transparecer nada do que aconteceu naquele celeiro, naquelas filas silenciosas, naquele aperto de mão. Mas entre as linhas secas dos relatórios, há uma anotação manuscrita sem assinatura, numa folha avulsa presa com um clipe enferrujado, que diz apenas: "Eles vieram de longe e nos trataram melhor do que merecíamos." Brenner nunca voltou para a Alemanha. Os aliados processaram poucos oficiais da sua patente, que se renderam sem resistência. Brenner foi um deles. Ficou na Itália por anos. Trabalhou numa ferraria perto de Parma, casou com uma italiana que nunca soube exatamente o que ele tinha feito na guerra. Só que ele falava português às vezes, sozinho, em voz baixa, como quem pratica uma língua que aprendeu tarde demais para usar direito. Em 1963, uma carta chegou ao endereço dele vinda do Brasil. Vinha do Ceará. Tinha letra irregular e algumas palavras em português que alguém claramente aprendeu especificamente para escrever aquela carta. Brenner leu 3 vezes, dobrou e colocou no bolso do casaco. O mesmo casaco de abril de 45 que ainda pendurava num gancho atrás da porta da ferraria. Nunca respondeu. Mas também nunca jogou a carta fora. 18.000 soldados podiam ter fugido. Tinham rota, tinham armas, tinham tempo. Escolheram ficar, não por fraqueza, mas porque encontraram, no meio de uma guerra que destruiu tudo ao redor, um grupo de homens que os tratou como seres humanos antes de tratá-los como inimigos. Os pracinhas não venceram apenas com rifles e estratégia. Venceram com algo que nenhum manual militar ensina e nenhuma potência do mundo conseguiu comprar: a capacidade de fazer o inimigo respeitar quem você é antes mesmo de você abrir a boca. A Força Expedicionária Brasileira cruzou o oceano sem que ninguém apostasse nela, avançou além do que qualquer aliado esperava e voltou para casa sem o reconhecimento que merecia. Mas em Collecchio, em Fornovo, nas ruas de cidades italianas que ainda guardam o nome dos pracinhas em placas e monumentos, a história ficou. E agora você também a carrega. Se esse vídeo te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada inscrito é uma forma de garantir que essas histórias não desapareçam. Comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo e compartilha com alguém que precisa conhecer o que os pracinhas fizeram na Itália. E não vai embora ainda. Tem um conteúdo completo fixado aqui nos comentários que vai te deixar ainda mais por dentro dessa história. Lê com calma. Vale cada linha.